Brasil carrega um feito único no futebol mundial. É o único país a se classificar para todas as edições da Copa do Mundo já realizadas. Todas as 22 vezes, lá estávamos nós, desfilando o lendário estilo samba de jogar, com a ginga inconfundível, dribles desconcertantes e uma dominância que parecia quase sobrenatural. Afinal, estamos falando do país mais bem-sucedido da história desse esporte. Falar sobre futebol sem mencionar nomes como Leônidas da Silva, Pelé, Garrincha, Zico, Careca, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho seria como tentar descrever o céu sem falar do sol. Só que nos últimos tempos, uma sombra começou a pairar sobre a seleção brasileira. Para entender o atual momento da seleção, é importante olhar para o formato de classificação na América do Sul. Na região, com apenas 10 países competindo, Guiana e Suriname não participam. Cada equipe joga 18 partidas em um sistema de todos contra todos em ida e volta. Por tradição, os 4 primeiros colocados garantem vaga direta na Copa, enquanto o quinto disputaria uma repescagem contra uma equipe de outra confederação. É verdade que as seleções sul-americanas costumam levar vantagem nessa repescagem, mas não há garantias, e terminar na metade inferior da tabela significa uma coisa só: eliminação direta, sem direito à apelação. Para colocar em perspectiva, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o Brasil estava em um patamar quase inalcançável. Invicto, venceu 14 partidas, empatou 3 e sequer precisou disputar o último jogo contra a Argentina. A partida seria remarcada, mas nem chegou a acontecer, pois já estava claro que as duas seleções estavam classificadas. Era uma trajetória impecável, um verdadeiro desfile triunfal rumo à competição. Agora, o cenário é outro. Nas eliminatórias para a próxima Copa, o Brasil está experimentando um calvário que poucos poderiam imaginar. Tudo começou na terceira rodada, quando, jogando em casa, empatou com a Venezuela, um país que nunca foi a uma Copa do Mundo e que terminou em último lugar na campanha anterior. Já na quarta rodada, a situação piorou. Derrota para o Uruguai. Como se não bastasse, na quinta rodada, veio outro tropeço, dessa vez contra a Colômbia, e o golpe mais duro chegou na sexta rodada, quando o Brasil sofreu sua primeira derrota em casa na história das eliminatórias. Sim, pela primeira vez, o Brasil foi derrotado jogando em solo brasileiro, um feito tão inimaginável quanto assustador. Na sétima rodada, houve um vislumbre de recuperação com uma vitória sobre o Equador. Só que a alegria durou pouco. Na oitava rodada, o Brasil voltou a cair, dessa vez diante do Paraguai. Nas duas últimas rodadas, 2 empates contra Venezuela e Uruguai. Os ventos que antes sopravam a favor da seleção agora rugem como tempestades. A jornada, que um dia foi marcada por vitórias e magia, parece atravessar uma neblina de incertezas. Será que o samba ainda toca? Ou estamos só ouvindo os últimos ecos de uma melodia que encantou o mundo? Essa é uma realidade que jamais se imaginaria para uma potência como o Brasil. Um cenário surreal, onde o gigante do futebol mundial está perigosamente próximo de não se classificar para a Copa do Mundo. É inacreditável, mas hoje a seleção está a 5 pontos da disputa da repescagem. Amarga a 5ª posição da tabela, a apenas 1 ponto do Paraguai. A linha que separa o Brasil de uma tragédia esportiva é assustadoramente tênue. Mas sejamos francos, esse problema não surgiu de uma hora para outra, né? Não, senhor. Ele tem raízes profundas que remontam a décadas atrás. Vamos voltar a 1958, ano que o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo. Surpreendentemente, foram necessárias 6 tentativas para que isso acontecesse, mesmo numa época em que o formato do torneio contava com menos equipes. Isso pode ser explicado, em grande parte, por um detalhe cruel. O futebol era um esporte de elite, restrito às camadas mais altas da sociedade. Os clubes brasileiros simplesmente ignoravam os jogadores da classe trabalhadora, e a seleção nacional seguia essa mesma lógica de exclusão. Mas, como dizem, o futebol é um terreno fértil para o improvável. Enquanto os clubes fechavam suas portas, as ruas do Brasil davam vida a algo mágico. O futebol de rua, com sua ginga e improviso, forjava um estilo único, que mais tarde seria celebrado como o famoso futebol arte. Esses talentos das periferias não eram apenas os melhores do Brasil, eram alguns dos melhores do mundo, mas suas oportunidades eram tão escassas quanto água no deserto. Até que, entre as
as décadas de 40 e 50, o cenário começou a mudar. Foi aí que o Brasil começou a se firmar como a superpotência do futebol mundial. A seleção brasileira, na época, era uma constelação. Cada jogador parecia carregar nos pés um pedaço do céu. Nomes como Pelé e Garrincha não apenas marcaram gols, eles marcaram eras. Em 58, dos jogadores que compunham o elenco da seleção, apenas 3 atuavam fora do Brasil. Em 62, esse número se reduziu a 2. Aquele time tinha uma alma, uma essência que encapsulava o que ficou conhecido como o jogo bonito. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, as ligas europeias passavam por uma revolução silenciosa, estruturas táticas mais rígidas, formações meticulosamente organizadas e um pragmatismo quase militar tomava conta do cenário. Os jogadores europeus estavam habituados a um futebol metódico, uma espécie de dança ensaiada, onde cada passo era calculado. Mas, ao enfrentarem o Brasil, eram atropelados por uma criatividade avassaladora no último terço do campo. Uma magia que desafiava qualquer tentativa de marcação. Era como tentar aprisionar o vento. Simplesmente impossível. E aqui estamos, refletindo como o passado glorioso contrasta com o presente nebuloso. Se o futebol samba era sinônimo de celebração, o que vemos hoje é uma melodia desafinada. A questão é, o Brasil ainda consegue encontrar o ritmo perdido? Ou o silêncio que se aproxima será ensurdecedor? Foi assim que o Brasil conquistou as Copas do Mundo de 58, 62 e 70. 3 títulos em apenas 4 edições do torneio. Isso não foi obra do acaso. Era um reflexo de uma seleção com alguns dos melhores jogadores do planeta, mas, acima de tudo, com uma capacidade incomparável de jogar como um verdadeiro time. Aí, algo começou a mudar depois da gloriosa campanha de 70. O futebol europeu passou a dominar a cena mundial. E o dinheiro, antes concentrado em lugares como no eixo Rio-São Paulo, começou a circular em praças como Manchester, Barcelona e Madrid. Os craques brasileiros, em busca de maiores oportunidades e reconhecimento financeiro, começaram a cruzar o Atlântico. O talento nacional, antes um espetáculo das ligas domésticas, migrou para os gramados estrangeiros. Depois da terceira conquista de Pelé, o Brasil enfrentou um longo jejum de 24 anos sem levantar a taça do mundo novamente. Quando, enfim, a quebra do tabu veio em 1994, a dinâmica da equipe era outra. Os tempos haviam mudado. Mais de 60% dos jogadores brasileiros convocados atuavam em clubes europeus. A seleção, que antes se apoiava em talentos caseiros, agora dependia fortemente de seus embaixadores no exterior. O time de 2002 trouxe uma das formações mais emblemáticas da história do futebol brasileiro. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos e um jovem Kaká formavam o núcleo de um esquadrão imparável. Era uma equipe pronta para vencer, e venceu. Agora, dos 11 titulares, apenas um jogador atuava no Brasil. O goleiro Marcos, que nem sempre era titular absoluto, já que Dida, do Milan, também assumia a meta em diversas partidas. Quase todo o elenco principal havia sido lapidado nas grandes arenas europeias. Apesar da magia pontual e do sorriso inesquecível de Ronaldinho Gaúcho, aquela seleção era notavelmente mais tática e rígida, deixando para trás parte da espontaneidade que caracterizava o futebol arte. Mesmo com o pentacampeonato garantido em 2002, muitos torcedores apontavam que algo estava se perdendo. O jogo, que antes encantava pela criatividade e improvisação, parecia cada vez mais moldado por estruturas e estratégias. Então surge a questão: é possível comemorar títulos e ao mesmo tempo lamentar a perda da própria essência? Durante anos, o Brasil ainda trouxe glórias, mas os problemas começaram a se agravar. Em 2006, a seleção foi eliminada nas quartas de final. Em 2010, de novo, caiu nessa fase. Só que, em 2014, o desastre foi de proporções épicas. Jogando em casa, o Brasil sofreu uma derrota que ecoaria pelo tempo, o 7-1 contra a Alemanha. E se isso já não fosse humilhante o suficiente, muitos acreditam que os alemães ainda aliviaram o ritmo nos minutos finais. Uma tragédia esportiva que selou para muitos o fim de uma era e o prenúncio de tempos difíceis para o futebol brasileiro. Considerado um dos momentos mais baixos da história do futebol brasileiro, o 7-1 parecia insuperável em termos de vergonha e fracasso. Mas, para surpresa de muitos, a última década conseguiu aprofundar ainda mais esse buraco, tornando o abismo da seleção brasileira ainda mais sombrio. De lá para cá,
o Brasil foi eclipsado por seleções como o Chile, que viveu sua melhor fase em meados dos anos 2010, e mais recentemente pela nossa arquirrival Argentina, que retomou sua posição como protagonista no cenário sul-americano. Nos últimos 6 torneios da Copa América, o Brasil venceu apenas uma vez, mesmo tendo sediado a competição em 2 ocasiões, e começado como favorito em 5 delas. Aí, em 2024, o favoritismo desapareceu por completo. A situação estava tão precária que, na preparação para a Copa América, a seleção brasileira chegou a empatar com os Estados Unidos, um time que na época enfrentava sérias dificuldades. As críticas não tardaram a surgir e uma das mais emblemáticas veio de ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho. Suas palavras ressoaram como um tapa na cara de um país apaixonado por futebol. É difícil encontrar energia para assistir os jogos. Essa talvez seja uma das piores seleções dos últimos anos. Não tem líderes respeitáveis, apenas jogadores medianos, na maior parte. Eu acompanho futebol desde criança, muito antes de pensar em ser jogador, e nunca vi uma situação tão ruim como essa. Falta amor pela camisa, falta determinação e, mais importante, falta futebol. Isso é uma das piores coisas que já vi, é uma vergonha. Por isso, declaro que estou desistindo. Não vou assistir a nenhum jogo da Copa América da Conmebol e não vou comemorar se o Brasil vencer. A repercussão foi imediata. Embora tenha voltado atrás em algumas de suas declarações, reafirmando seu apoio à seleção e garantindo que comemoraria caso o Brasil triunfasse, o impacto de suas palavras iniciais permaneceu. Afinal, elas traziam uma dura verdade que não podia ser ignorada. Agora, em 2024, o Brasil se encontra em um cenário que parecia inimaginável há décadas, lutando desesperadamente para garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Claro, o formato ampliado do torneio, com 48 seleções, trouxe algum alívio, permitindo que 6 das 10 equipes da Conmebol se classifiquem diretamente e oferecendo à 7ª colocada a chance de disputar uma repescagem intercontinental. Mesmo assim, se continuar nessa toada, o Brasil está perigosamente próximo de não conseguir nem essa vaga. Ok, 5 pontos separa o Brasil, 5º colocado, da Bolívia, 7ª, e que hoje disputaria a repescagem. Mas isso não ameniza o grande vexame que é essa campanha nas eliminatórias. É quase inacreditável. A seleção, que antes encantou o mundo com seu jogo bonito e conquistou 5 Copas do Mundo, agora luta para se manter relevante no cenário internacional. Um time sem identidade, sem brilho e, mais doloroso, sem resultados. O futebol brasileiro, um dia comparado a uma dança, hoje se arrasta como uma sombra do que já foi. Nesse caos, a última fagulha de esperança depositada em Dorival Júnior parece não ter surtido o resultado. Mas você acredita mesmo que seria ele quem poderia reacender a chama de um país apaixonado por futebol? Seria Dorival Júnior? Quem sabe Pepe Guardiola não aceite o desafio? Até porque o seu time não anda lá tão bem das pernas ultimamente. O Manchester City acaba de acumular 5 derrotas consecutivas e o atropelo do Tottenham em casa por 4-0 fez com que o time voltasse a perder no Etihad após mais de 2 anos. Isso parece que não estremeceu a relação entre eles, já que o City anunciou a renovação de contrato com Guardiola até 2027. Mas você sabe, né, craque? No futebol, tudo é muito dinâmico. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem mais esse vídeo aqui no Canto do Craque. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!